E aí, tudo bom com você? Eu sou o Rafael da Lock1 e agora nós vamos falar sobre como que funciona um chamado de manutenção, seja ele de manutenção interna ou externa, quando ele tem um reembolso parcial. Mas antes de abrir o chamado, eu vou direto para o relatório desses reembolsos. Então, se eu venho aqui, eu tenho um relatório de reembolsos, onde eu posso consultar todos os meus reembolsos. Eu sei se a fatura já foi gerada ou está pendente, o número do documento, para qual cliente foi, eu sei também o número do chamado, eu sei também o número do contrato, o modelo do equipamento que foi mantenido, o número de série, o tag ou a placa desse modelo de equipamento que foi mantenido, ainda a peça que foi mantenida, a quantidade, o valor, valor unitário e valor total dessas peças que foram manutenidas. Então, para poder mostrar como que funciona a alimentação desse relatório, nós vamos abrir um chamado de serviço que está sendo executado e nele vai ser consumido uma peça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar, por exemplo, um chamado que esteja com status peça liberada. Carregou para mim aqui, por exemplo, o chamado 604, que é do cliente AngloGold, de uma manutenção corretiva por quebra por aquecimento. Então, quando eu entro aqui na manutenção, eu vejo que é uma manutenção em uma mini carregadeira que está no contrato 138, na linha 53. Essa manutenção, ela tem duas peças que foram consumidas, sendo elas um cabo de segurança e um forro de teto. Foram liberados um cano de 6 metros e o cabo de segurança. Dessas duas peças, o técnico selecionou que apenas o cabo de segurança não é reembolsável e que o cano é reembolsável sim. Então, de um chamado de serviço que vai ter um custo de R$ 1.030, apenas o componente que custa R$ 470 vai gerar para mim um reembolso. Então, de R$ 1.030 eu vou ter o reembolso de R$ 470. Esse valor, gente, ele é editável caso você precise fazer algum ajuste no dado do valor, mas eu vou manter o 470, que é o valor da minha tabela de preço. Então, assim que essa manutenção for realizada e o chamado for mudado para o status fechado, aquele relatório de reembolso que a gente mostrou, ele é alimentado. Então, agora que a manutenção foi realizada com êxito, basta eu acessar o relatório e mandar executar ele novamente. Olha, eu tenho um novo chamado de serviço que teve um reembolso, que é o OS 604, lá no contrato 138, que demandou o reembolso de um cano de 6 metros. Se eu ainda acessar o meu contrato 138, eu vou ver o reflexo de todas essas movimentações lá dentro dele. Então, quando eu procuro aqui o contrato 138, que é o contrato da AngloGold, eu tenho os meus itens que estão amarrados dentro do contrato, as informações de documento de origem que originaram esse contrato e seus aditivos, todas as movimentações de entrada e saída dos equipamentos que tiveram lá dentro desse contrato, todos os faturamentos que foram realizados lá, bem como todas as manutenções que foram realizadas. Está aqui a nossa manutenção de número 604. Se eu procurar aqui, ó, o nosso equipamento, que é o final 597, ainda no relatório de histórico de itens, eu tenho também o resultado do equipamento, tendo em vista as receitas de locação que ele gerou e as despesas de manutenção. Então, se eu entro nos detalhes do equipamento, eu tenho cada uma das receitas e cada uma das despesas registradas aqui, ou eu posso consultar também o contrato, que é o contrato 138, e saber exatamente quais foram as receitas, despesas e movimentações que aconteceram lá dentro do contrato 138. Além disso, eu consigo extrair esse relatório se for necessário.